Fala, galera, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um episódio do Marco 10, o seu podcast para resenhas sobre o futebol carioca. Meu nome é Gabriel Salotti, estou aqui com os mesmos parceiros de sempre, Dimitri Souza. Estamos de volta. E também com Lucas Matias. Eu acho impressionante que o cara falta o último episódio e nesse ele é falado primeiro na apresentação, né? Mas, vambora. É o que o público mais gosta, né? Foda, né? O favorito Enquete? do público junto com a ordem alfabética. Pode lançar uma enquete mesmo, quando a gente fizer live, em outros planos que nós temos para o futuro, nós vamos lançar uma enquete para ver quem é o favorito da galera. Mas enfim, galera, vamos falar do que importa. Essa semana foi recheada de desafios para os times cariocas, tanto na Copa do Brasil quanto na Série B. O Fluminense perdeu para o Atlético Mineiro e foi eliminado da Copa do Brasil. O Flamengo ganhou do Grêmio por 2-0 em confronto de times reservas mistos e garantiu a classificação para a Copa do Brasil. E na estreia de Fernando Diniz, o Vasco empatou com o CRB com um gol sofrido nos últimos minutos. Vamos falar de cada um desses, mas antes eu quero lembrar você que está nos escutando para passar nas nossas redes sociais, @marcaO10podcast, para você ficar atualizado sobre tudo que acontece com o seu time aqui no Rio de Janeiro. Galera, vamos começar com o Fluminense, então? Vamos começar com o Fluminense, que acabou perdendo para o Atlético Mineiro. Desse jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Fluminense está eliminado do outro mata-mata que restava nesse ano, né? Acabou caindo na Libertadores, agora na Copa do Brasil, tendo agora apenas o Campeonato Brasileiro para disputar. Quero ouvir o que vocês acharam desse jogo, mano. Assim, não me leve a mal, mas eu não vi o Fluminense com elenco para disputar as três competições até o final. Então, assim, cair na Libertadores e na Copa do Brasil, óbvio que é muito duro, é muito chato, mas assim, eu não vi o Fluminense com time para ganhar nenhuma dessas outras duas competições. Claro que eu queria ganhar, né? Como torcedor, eu queria que o Fluminense fosse vencedor, saísse campeão. Mas assim, quando a gente para analisar friamente, a gente já sabia que não daria. Então, agora saindo dessa competição, a melhor coisa que eu vejo assim para o futuro do Fluminense é poder focar 100% aí no Brasileirão para poder voltar para ano que vem, continuar ganhando mais dinheiro, sanando as dívidas, né? Hoje o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, deu uma coletiva de 3 horas aí, hoje mais cedo, falando que o principal objetivo dele é deixar o Fluminense competitivo e sanando as dívidas para chegar nesse objetivo. Então, assim, eu não posso ser, assim, fazer uma crítica vazia ao Mário Bittencourt só por fazer. Óbvio que ele tem muita coisa errada, que ele faz muita merda, contrato do Wellington, do Matheus Ferraz, mas enfim, tudo isso ele explicou hoje na coletiva. Quem quiser lá depois dar uma olhada, tá na Pô, Flu o TV. Hudson ainda tá também, né? O Hudson. Hudson, é com H. O H é Hudson. mudo. Pode ser Hudson. O problema do Hudson é porque ele teve a renovação automática, né? Lá com o São Paulo não quis ficar com ele voltou para o Fluminense. Hoje ele é um jogador do Fluminense, né? Ele não é mais um empréstimo, ele assinou em definitivo com o Fluminense. Mas o problema é que no começo do ano, logo ele se machucou, né, no Campeonato Carioca. E você rescindir com um jogador com ele machucado é muito antiético, te deixa mal falado no mercado, enfim. Eu acho que o Fluminense está só esperando ele se recuperar, voltar para poder mandar embora, até para ele procurar um outro clube também. Assim, seria sacanagem com ele dispensar com ele machucado, né? Mas enfim, voltando ao que eu estava falando, eu acho que o Fluminense hoje é um time que briga pela Libertadores claramente ali, né? Briga para voltar para ela, para se classificar, o que seria o objetivo desse time. O Fluminense hoje tem um time competitivo, né? Isso a gente não pode negar. Desde que o Mário chegou, a gente está brigando lá em cima. A gente via de anos aí, de 5 anos seguidos do Fluminense na parte de baixo da tabela, né? Ali abaixo de 10º lugar, 15º, 16º, 14º, ali que a gente ficava nas gestões anteriores, né? Não que eu seja um defensor do Mário Bittencourt aqui, né? Inclusive eu discordo em várias coisas com ele, mas realmente a gente não pode negar que ele deixou o Fluminense mais competitivo, conseguir renovar com os moleques da base, enfim, não corre tanto risco de perder jogador de graça igual as outras gestões perdiam, e o Fluminense vem ficando aí, né, cada vez mais competitivo, e mostrou ser competitivo nesse jogo contra o Atlético Mineiro, né? Fez para mim um excelente primeiro tempo, um dos melhores do ano aí, levando em conta o que jogou, quem estava jogando pelo Fluminense, né? A gente não pode esquecer também que o Fluminense estava com 4 ou 5 desfalques no time titular, jogando com Wellington, Danilo Barcelos, esses jogadores aí que vieram na gestão já do Mário, né, que a gente critica bastante, mas enfim, esses jogadores sendo titulares contra o Atlético Mineiro, que se não é o melhor, é o segundo melhor time do Brasil, e o Fluminense conseguir neutralizar, o Atlético não teve nenhuma chance clara de gol no primeiro tempo, né? Então, foi uma baita partida defensiva do Fluminense conseguindo neutralizar esse time,
E na volta do intervalo é aquela máxima que todo mundo que acompanha o futebol sabe, né? Que o Evaristo de Macedo falou lá atrás, o problema de você ter jogador ruim no seu time é que ele tem que jogar. E isso se mostrou claro aí na merda gigante que o Danilo Barcelos fez. É um pênalti ridículo, que ele pula, cai dentro da área, bate a mão na bola, enfim, é jogador ruim fazendo ruinzice, né? Então isso acaba prejudicando demais. O Fluminense prejudicou aí na Copa do Brasil, o Fluminense está eliminado e agora volta todas as suas forças aí pro brasileiro para tentar voltar para a Libertadores, que é o maior objetivo aí, tanto financeiramente quanto futebolisticamente, né? Cara, eu sou total adepto do discurso da Falei austeridade, demais. que é algo que o Mário Bittencourt também fala, porque, pô, isso é uma coisa que o Flamengo executou durante anos, desde 2013, na gestão do Eduardo Bandeira de Mello, a gente está vendo os resultados sendo colhidos agora. A Uhum. questão que eu vejo os torcedores do Fluminense debatendo muito, se degladiando nas redes sociais, em especial no Twitter, é até que ponto essa austeridade é executada. Porque, assim, eu pesquisei aqui, Hudson Austeridade no Twitter, porque eu sabia que eu ia achar coisa, mano. E tem muito tweet de torcedor puto aqui, mano, que eu queria até, sei lá, talvez ouvir a opinião de vocês aí. Aí, por exemplo, tem um que falar aqui, ó. Mário, nossa gestão se baseia na austeridade. A austeridade. 300 mil Nenê, 300 mil Hudson, 200 mil Wellington, 200 mil Egídio, 200 mil Ferraz, 150 mil Muriel. Aí tem, cara, várias outras Dá uma paradas assim, explicada aí sabe? pro público no que é austeridade, que talvez eles não saibam, inclusive eu. Mano, É, pro público que não sabe. Explica aí. É, o público não sabe, então explica aí. cara, austeridade é basicamente você reduzir os custos do seu time. É como se fosse montar um time abaixo dos custos para você poder ter o tempo de pagar as dívidas e estruturar o seu time, sabe? Mas você tem que equilibrar uma balança também. Claro, você não pode montar um time que vai ser rebaixado. Você tem que pelo menos montar um time que consiga alguma coisa na Série A, como o Flamengo até conseguiu fazer, né? Só que tem alguns gastos aí que são meio questionáveis do ponto de vista do campo e também financeiro, É aquela digamos máxima, assim. né? Já que você tem pouco dinheiro, gasta ele pelo menos de uma forma inteligente, né? Exatamente. Só deixa eu confirmar aqui que eu não estou falando merda, tá? Não, pô, eu só tô achando aqui a definição, o Não, que é é uma isso mesmo, tá pessoa certo. austera, tá ligado? Dá para entender, dá para entender. Dá pra entender. Aqui, ó. Austeridade é um conjunto de políticas político-econômicas que visam reduzir os déficits orçamentários por meio de cortes de gastos e isso aí. Então é basicamente isso mesmo. A austeridade seria isso, só que é um discurso do Mário e na prática os torcedores entendem que é outra parada, com salários altos sendo pagos para jogadores com idade avançada e que não vão retribuir o suficiente dentro de campo. Para mim, eu fico triste com o torcedor tricolor que rejeita um pouquinho esse discurso de austeridade, porque eu tenho visto alguns no Twitter. Eu acho que, cara, o Fluminense, assim como outros times do Brasil, mano, deviam seguir o exemplo do Flamengo, mano. Tipo, você aceitar que você vai passar alguns anos sem ganhar título para poder consertar a dívida, para poder fazer um time realmente mediano, mas para você ficar numa situação estável, ficar bem, sabe? Eu sei que é difícil para o torcedor tricolor, porque, por exemplo, se começa esse discurso agora, o Mário Bittencourt chega e fala, pô, a gente vai fazer um time merda a partir de 2022 só para pagar as dívidas. Eu sei que é duro o torcedor tricolor já ter passado por anos seguidos lutando contra o rebaixamento, mas, pô, o torcedor do Flamengo também não foi muito diferente, sabe? Passou vários anos da década de 2000 quase caindo no rebaixamento. Pô, teve ali um bom o título brasileiro de 2009, depois o bom time de 2011, só que depois voltou a merda e depois voltou a ficar na merda por alguns anos, mano, para poder pagar a dívida e aí depois montar o time que monta, sabe? Claro que tem diferença aqui, pô, a torcida do Flamengo é maior, esses caras todo que a gente sabe, mas ainda assim, eu enxergo Não, o caminho do Fluminense. esse time merda assim que o Mário monta tá sendo mais competitivo do que o de muitos anos atrás, de gestões anteriores que não tinham esse discurso, né? De que só queriam ser campeão, não sei o que, não sei o que Não, lá, mas o que eu não tô se falando importavam. é o seguinte, é tipo E o assim, time que o Mário montou é muito mais competitivo. é tipo esse tweet que eu acabei de ler aqui. Tipo assim, você vê nesse tweet 300 mil em Nenê e 200 mil em Egídio. Por exemplo, para esse torcedor do Fluminense, a austeridade seria você ter um time com jogadores piores do que os citados e também com menos salário. Entende o objetivo? Aí que a balança Ou então complica, você porque eu tirar, entendo que é difícil, cara, o torcedor comprar o discurso de que o seu time vai lutar pelo rebaixamento por 5 anos, sendo que às vezes você não confia que a diretoria vai fazer o certo, porque, pô, é foda, mas eu acho que é o caminho mais certo mesmo, entendeu? É eu que, também tipo, o concordo torcedor com também não você. entende que a austeridade é da folha toda, tá ligado? O Fluminense hoje deve ter. O Mário fala que tem a 11ª ou a 12ª folha do campeonato todo.
e, tipo, faz campanha melhor do que os outros, sei lá. Hoje o Fluminense tá em sétimo, né? O oitavo. Então, Uhum. Uhum. tá na frente de alguns desses, pelo menos, que tem a folha mais alta que o do Fluminense. Então, austeridade seria, tipo, você ter a folha toda, você vê a folha toda. Se essa folha te entrega suficiente pra. Tipo assim, você paga pouco nessa folha. Não adianta, tipo, você pode ter, sei lá, um Messi ganhando R$ 1 milhão aqui, e aí, tipo, você tem um monte de jogador mais ou menos ganhando uma faixa mais ou menos, e, tipo, você tem uma folha ruim, tá ligado? Então, não adianta, tipo, você ter um Messi ganhando 1 milhão, que é um salário baixo pro Messi, mas você ter, tipo, um monte de jogador, sei lá, você pega aí o. Sei lá, você pega todos do elenco do Fluminense e bota todo mundo ganhando 300 mil, vai ser uma folha muito maior, o mesmo elenco, e, tipo, com jogador. Com uma folha talvez pior, tá ligado? Não sei se eu expliquei direito essa merda, foda-se. Uhum. Pô, Não, deu certo. Não, e enquanto você uma estava coisa que explicando, eu abri a pega. notícia aqui. Não, Última rapidinho. opção. Pode falar. Uma coisa que pega também o torcedor é que a gente vê essa. Eu achei esse tweet aí que você falou, da Flunáticos, né? Da Isso, Flunáticos aí no perfeito. Fluminense. Perfeito. E aí a gente somando esses 6 jogadores dá R$ 1.200.000 por mês que a gente gasta de salário, né? Então a gente tem 6 jogadores que não agregam, que são. O Nenê nem é mais do Fluminense, né? É, São pois é. jogadores aí que são, ó, Muriel, Ferraz e Wellington são 3 reservas. Então são R$ 550.000 no banco de reserva, sentados no banco, né? São 3 jogadores que são reservas e que raramente entram, né? O Wellington entrou aí porque ele é a quinta opção e todos os volantes estão machucados. Então o torcedor também fica um pouco revoltado de você estar gastando todo esse dinheiro em 6 jogadores merdas, quando você poderia pegar. Esse é o salário do Gabigol, por exemplo, né? No Flamengo. Só que a gente também precisa balancear um pouco da folha e ver que se você pagar tudo isso para um jogador só, os outros jogadores que são importantes no elenco vão se sentir um pouco desvalorizados e acabar sendo aí causando intriga, enfim, pode ser prejudicial. Mas realmente, você olhando friamente assim, dá um impacto no torcedor, né? E sem falar que a situação da dívida do Fluminense mesmo, que eu acho que precisa reduzir. Vê aqui, ó, reduz prejuízo em 2020, mas dívida vai a 768 milhões. Então, se você reduz a dívida, você tem condição de alocar mais dinheiro para fazer o seu time competitivo. Olha aqui, abri uma O notícia Mário do falou que ele Netflix. Ó, pegou última opção para a zaga, Ferraz renovou por critérios técnicos. Mas, cara, o Mário Bittencourt 35 anos. explicou isso hoje, né? Ele, quando trabalhou de vice de futebol no Fluminense uns anos atrás, ele pegou a experiência de que você precisa ter muitos zagueiros no elenco, porque o zagueiro se machuca muito, o zagueiro toma muito cartão. Então ele falou até: se você tem 6 zagueiros, você tem 5. Se você tem 5, você tem 4. Se você tem 4, você não tem nenhum. O Matheus Ferraz hoje está atrás aí, ó. Lucas Claro, Nino, Luan Freitas, Manuel, e ele é a quinta opção. Então, os critérios técnicos aí, ele deu uma resposta, né? Se é boa ou não, aí a gente que vai acabar julgando aí depois, né? Pois é, eu não curti, não. Fluminense tem uma base tão boa, duvido que não tenha, pô, um zagueiro pica Tem um ali, Luan tá Freitas, só ligado? que ele se machuca demais. Aí é foda mesmo. Pô, Mas, pô, assim também, a o Fluminense questão deu. é o cara de 35 anos meio que encostado, tá ligado? E ganhando salário alto ainda. Tipo, isso que quebra, tá ligado? O Uhum. Fluminense dá sorte que tem uma base muito forte, né? Você tem os titulares aí. Hoje você tem o Luiz Henrique, que jogou como titular, mas normalmente o André tem sido titular, o O Martinelli é Marcos Felipe. normalmente Uhum. titular, o Marcos Felipe é titular. E assim, você tem É. o Calegari que foi titular no jogo anterior, né? No jogo contra o São Paulo, né? Ou Foi não? contra o São Paulo, que o E Samuel estava sendo assim, poupado. o Marcos Felipe é da base, né? Do Fluminense. E você tem outros Uhum. jogadores como o Gabriel Teixeira, que tá machucado, tava sendo titular até agora. O Kaique agora foi vendido, não é titular, mas entrava sempre. Você tem bons jogadores, tipo, O Caio Paulista a gente pode falar que é da base também, né? mas hoje ele não é. É Eu que não ele não foi diria que ele é da relevado, base, tá revelado, ligado? né? Eu não Ele não diria foi que hoje o Caio revelado. Paulista é da base, até porque ele saiu e voltou. Pô, eu não diria, por exemplo, que o Wellington Silva, quando voltou pro Fluminense, é da base, tá ligado? Eu diria que ele é um Uhum. jogador que veio do mundo aí, porque ele saiu, ficou Sim. um tempo fora e voltou. Mas, pô, Uhum. você tem o John Kennedy, que saiu, tava tempo sem jogar, foi pro Sub-20, hoje tá amassando lá, tá Uhum. destruindo. Você tem o Matheus Martins também, que tá jogando junto com o John Kennedy também, tá destruindo. Então você tem Tem uma jogadores rapaziada bons que, boa aí. assim, você tem uma rapaziada boa, né? Que tá mandando bem nas categorias de base, só que não dá pra confiar 100% nos jogadores da base, tá ligado? Eles Verdade. oscilam muito, então você tem que ter esses jogadores, como o Fred, que hoje é o maior ídolo do Fluminense, vivo, né? E você tem o Lucas Claro, que tem próximo dos 30 anos.
fez uma campanha espetacular no último ano. Você tem o Egídio, que é muito criticado, mas ele é um dos líderes do elenco. Saiu o Nenê agora, que também é um dos líderes do elenco. Você tem jogadores como o Wellington, que porra, é terrível, mas porra, ele é um jogador experiente. O Hudson também, ano passado, pode não ter feito uma campanha excelente, mas ele era um dos caras que estava lá dando experiência pro time. O próprio Matheus Ferraz, que já viajou com o time, só, mesmo machucado, sem poder jogar, viajou pra dar apoio moral, tá Rapaziada, ligado? esquece que no começo do ano passado veio junto com o Hudson, veio o Henrique, né, volante do Cruzeiro, Aham. e aí ele veio como titular, o Odair adorava o Henrique, só que ele se machuca, né, de uma forma boa para o Fluminense, aí o Iago é descoberto e começa a volância ali, Hudson e Iago, que é muito bem avaliada, né, todos os torcedores gostaram muito dessa dupla de volantes aí no Teve o começo do ano Martinelli, né? passado, Ou o Dodge. até o Martinelli surgir, né, o Doide jogava ali junto com eles dois, uma hora um jogava, outro não, mas, enfim, até o Martinelli surgir, era Hudson e Iago na veia aí. Uhum. Vamos Então, pro assim, melhor e pior, galera? Ah, titular. então, pode tipo, terminar. é importante você ter um elenco com jogadores experientes, mesmo que eles sejam mais caros, porque eles têm uma carreira já a zelar, né? Você tem uma carreira grande dos jogadores, o Fred tem uma história grande com o Fluminense, mas jogou Sim. em clubes, jogou no Lyon, jogou no Cruzeiro, no Atlético Mineiro. Você tem o Hudson, que pode não ser muito bom, tá machucado hoje, mas jogou no São Paulo, jogou no Santos. O Wellington jogou no Vasco, jogou no próprio Santos, no São Paulo também. É. Então você tem que ter jogadores cascudos assim pra dar confiança pro elenco, mesmo que eles não estejam em boa fase, tá ligado? Uhum. Você tem que ter um time bem mesclado. Não adianta, se o Fluminense jogar só com a base, hoje o Fluminense cai. Com certeza. Não, eu acho que Não é tem caso a como. caso, cara. Tipo assim, o Fred, porra, pica. Não só na questão da experiência e da liderança, como ele tá entregando tecnicamente, tá Hoje não. conseguindo marcar gol. Não, tipo assim, ao longo da temporada, se a gente for ver, ele já conseguiu marcar Sim. gols. Foi São 20 alguns dos gols na últimos temporada, né? batendo pênalti, entende? Tipo assim, na construção da temporada ele tá sendo importante. Agora, tem outros casos, assim, o do Matheus Ferraz eu ainda não consigo enxergar. Para mim, esse quinto zagueiro tinha que ser um zagueiro da base, não um cara com 35 anos que tá Não, custando, sei então, lá, o zagueiro 200 da mil de base é o salário, quarto entende? zagueiro, tá ligado? O quarto zagueiro da base. Não, e ainda então tem outro depois dele que tá ganhando esse salário todo. Assim, isso que não fecha na equação da minha cabeça, tá ligado? Que talvez fosse ser correção do Mário Bittencourt, ou do presidente, ou do caralho que for. Olha Porque assim, só. o Fluminense ia trazer, tava querendo trazer aquele David Duarte do Goiás, e acabou Ah, trazendo o Manuel e David o David Braz, né? Braz. E Esquecemos de hoje, David Braz. David Braz ainda tá na frente do Matheus Ferraz e do Luan Freitas. Tá. E assim, hoje o Fluminense então tem 6 jogadores, 6 zagueiros aí que podem atuar. E ainda tem jogadores mais base ainda, que a gente não. Provavelmente a maior parte dos torcedores não conhece, né? Então, que é o Davi, tem a galerinha lá. Tem um. Não, acho que não esqueci o nome do menino lá. E, e são jogadores que deveriam, tipo, ser, tipo, ser a sexta opção, tá ligado? Não ter. Não, pra mim, o erro não foi renovar com o Matheus Ferraz, foi trazer o David Braz. Porque o Ferraz já tava voltando. E você ainda tem jogadores da base que, porra, tendo 5 jogadores na frente deles, nunca vão jogar, tá ligado? Nunca vão ganhar experiência. perfeitamente. E você, torcedor tricolor que tá vendo a gente aqui, porque provavelmente essa porra vai virar corte, né? Se não virar, eu sou maluco. Você acha que o Fluminense deveria parar de contratar jogadores experientes para ter austeridade? Você acha que os jogadores experientes são importantes pro elenco? Comenta aí embaixo que a gente quer saber a sua opinião. Enquanto isso, galera, vamos pro melhor e pro pior dessa A partida gente falou do pouco Galo do jogo, contra o né? A Fluminense. gente não falou quase nada do jogo, né? Não, mas, Tem algum comentário sobre o mas o jogo? papo tá dado aí, foi você que deu, mano. Não tem muito mais que isso, assim. O Galo tentou ter mais a bola no primeiro tempo, só que não conseguiu passar a defesa do Fluminense. Fluminense muito perigoso no contra-ataque, poderia ter matado o jogo, ter feito gols no primeiro tempo. Teve duas chances aí de matar, de fazer 2 gols que não poderia ter perdido. Você não pode perder. É aquilo, né? A máxima de que contra um time tão bom, você sendo muito mais frágil, você tem que matar, você tem que ser perfeito. Exatamente, E isso foi não quase aconteceu. perfeito. Né? E no segundo tempo, o Atlético aí sim conseguiu ser mais decisivo. Entrou o Diego Costa, ajudou a melhorar o ataque do Galo. E o Danilo Barcelos fez aquela merda lá, mano. Tipo, acho que não tem muito o que fazer, o que falar. Mas se vocês quiserem fazer uma análise também, que a gente já tá, pô, vai virar um podcast tricolor isso aqui, papai. É melhor a gente partir melhor e pior logo. Mas esse papo aí já rendeu. Esse papo aí já
já foi maneiro sobre a situação atual do Fluminense. E aí, galera, quem que vocês acharam, mano? Melhor e pior dessa partida? Será que o Não, pior já tá tá definido? fácil, né? Pior tá fácil, né? Pois é. Fácil. Pô, mas aí, se o Fred tivesse feito aquele gol, moleque, aí a história seria outra, mas tudo bem. Cara, Porque foi o cruzamento Danilo do Danilo Barcelos fez Barcelos, um né? primeiro tempo bom, tá? Na minha É, opinião. Foi um pior que é dos que verdade. conseguiu criar, tá ligado? Mas assim, E no o segundo Wellington, tempo. também não jogou tão mal no primeiro tempo, tá? É aquilo que a gente fala, né? Foi uma das melhores partidas do Wellington pelo Fluminense. Parabéns, nota 4. Tudo isso. Mas, É, pô, o mano. Danilo Barcelos. O Galo jogou muito nas costas do Danilo, tá ligado? É. E assim. Ele tava de frente pro Hulk, Jogou né? É mesmo. muito complicado. Pô, teve umas duas chegadas perigosas do Atlético ainda no primeiro tempo, que acho que acabaram da mesma forma. Um cruzamento para a área que não pegou em ninguém, que acabou saindo pela lateral. É. E nas duas foi pelo lado direito do Galo, lado esquerdo da defesa do Fluminense, nas Não, costas e do eu Danilo quero mencionar Barcelos. também o Caio Paulista, que ainda não voltou bem, né? Tem muitas jogadas, tipo, até no jogo contra o São Paulo, que, tipo, ele tentou tabelar com o Fred, mas, tipo, na hora que o Fred foi dar o passe, o Caio travou, tá ligado? Então, acho que ainda tá faltando ritmo de jogo pra ele. É o segundo Faltando. jogo dele, né? É, acho que ele ainda não era pra ser titular, né? Mas também tem a questão de que o John O Arias Biel tá teve a. machucado. E o John Arias teve a avó que morreu agora há pouco, então pode estar meio abalado. É. Ele também não entrou muito bem. Então podia ser que ele não jogasse bem esse primeiro tempo. O Luiz Henrique também perdeu aquela chance que não podia perder, né? Então eu queria mencionar esses dois jogadores aí também que pra mim também não foram legais. O Fred também não É, foi muito legal, mas teve uma chance lá, e subiu bem pra cabecear. dos jogadores que entraram, eu achei que o John Arias entrou mal. Ele bateu uma falta que tava todo mundo na área, ele tentou bater direto, enfim. Também não gostei do John Arias que entrou. O Abel e o Bobadil, o Gustavo Apis aí entraram, não fizeram quase nada, tiveram muito pouco tempo de jogo, né? Uhum. E o melhor, galera? A gente definiu o pior já? Danilo Barcelos ou o Dimitri vai contestar? Eu vou de Danilo Não. Barcelos, Não, eu vou que de Danilo fodeu o Barcelos jogo também todo. porque ele entregou. Tipo É, assim, ele subiu com o braço meio esquisito, né? Tipo, é muito burro, subiu com cara. a asa aberta. Pô, mano, o Ao parceiro azar, meu mano. tricolor Eu falou que acho. não foi pênalti, cara. Pô, Ah, brincadeira, né? Foi Ah, foi foi pênalti, né, pênalti, muito mano. pô? pênalti, Ué, mano. tá. Ele é muito burro, cara. Porque o Danilo Barcelos, não seu amigo. Porque, porra, ele sai de dentro da área pulando assim, sem ter certeza, e ele vai com o braço aberto. Não, ele não Porra, vai com o braço. Ele vai com o braço pra trás. Só que, tipo, se você ficar com o braço atrás, você ainda ganha uma você não área. E consegue essa área pular, que você né? ganha acaba por ser pênalti quando bate nela. Então. Cara, foi um pênalti parecido com o que o David Braz fez também, você tá vendo? Você tem jogadores contra o esporte, você tem jogadores ruins, uma hora eles entram e fazem merda, cara. É Uhum. impressionante. E o melhor. E agora? Eu acho que fica pro Marcos Felipe, que fez umas boas defesas, talvez. O Iago jogou muito também. Eu acho que o Danilo Barcelos, ele não sofre, ele sofre, tá? Mas ele não sofre tanto com o Hulk, porque o Iago cai ali junto com ele e consegue marcar. O Iago, porra, pra mim é um dos jogadores da temporada aí do Fluminense, jogando muito. Eu acho que Com ele certeza. concorre aí também o título desse melhor aí da partida. Eu vou de Iago mesmo, que se foda. Iago O neles. Marcos Felipe, o Marcos Felipe, lembra, ele não pega nenhum pênalti, né? Mas o goleiro não tem obrigação nenhuma de pegar o pênalti, a obrigação é dos defensores não fazerem merda. Mas, porra, pelo menos um tu tem que pegar, pelo amor de Mas Deus, esse não Marcos dava nem Felipe. pra pegar, mano. E o Se ele Hulk pulasse bateu 3 dias antes, demais. não dava pra pegar. E a gente tá vendo que contra o São Paulo também, ele foi na bola, enfim, ele chega na bola, mas ele não consegue pegar. Nesse aí ele não saiu nem na foto, né? O Hulk bateu bem demais, mas ele fez excelentes defesas, o Marcos Felipe, mas eu vou votar no Olha só, Iago. acho que dá pra render outro corte isso aqui, ó. Na minha opinião, pra mim, só dá pra pegar pênalti se o goleiro pular muito antes ou se o batedor bater mal, mano. Porque é muito É difícil pegar aquilo, pênalti. o goleiro ele tem que esperar sempre, né? Quando a gente vai treinar para pênalti, A né, de gente, goleiro, é ó, o aquilo que o goleiro. Galvão, O atleta. o, Gal, o Galvão fala isso há 200 anos, né? O do Goicoechea que falava, eu não pulo antes de pênalti nenhum, eu sempre espero para pegar os mal batidos, que é isso mesmo que você tem que fazer, porque você não tem a obrigação de pegar, pênalti é um negócio muito difícil, e então você tem que torcer para o cara bater mal, você ver a bola vindo e pegar, ou então você ter a noção ali, porque o cara sempre vai bater, a bola vai sempre para o lado de onde o pé de apoio está apontando. Então você tem que ter essa rapidez aí na mente para poder pular na hora que o cara bota o pé. Mas isso é muito difícil, então por isso você sempre pega os mal batidos. Não, não tem como pegar pênalti. Pra mim, não tem como pegar. Os pênaltis que o Edenilson do Internacional bate, pra mim. Pênalti na gaveta não dá pra pegar.
Então, tipo, É, tem não os tem pênaltis como. que que batem na bochecha da rede, né? Que chama, que é o lado da rede É. do lado, né? Então, pra mim, que, sei lá, só um goleiro Pô, com uma envergadura muito grande, que não é o caso do Marcos Felipe. O Romero da esse aí, no Argentina caso, pegou um só o. pênalti desse tipo lá Não, esse na aí, no Copa de caso, eu acho que 2014. só o criminoso conseguiria pegar, né, mano? O inominável. Porque ele dava um passinho pro lado, tá ligado? Antes de pular. Mas, pô, eu não entendo como é que isso não ficou manjado, cara, sinceramente. Porque, pô, chegou uma hora que todo mundo sabia, caralho, se ele vai dar o passinho pra direita, significa que ele vai pular pra direita, tá ligado? Eu não sei como é que não ficou manjado, mas enfim, ele Não, e conseguia hoje ser um pegador de e pênalti. hoje as regras de adiantar o goleiro estão muito mais rígidas também, né? Você pode... O cara ficar um fiozinho de cabelo para fora da linha já para e manda voltar se ele pegar, né? Uhum. O Inominável aí ele se adiantava bastante. O Rogério Ceni se adiantava bastante também. Porra, tem Não, um lance do Rogério Ceni que ele pula para frente e depois se joga. Você ele vai que nem. pode, É só impressionante. pode falar que é Exatamente. um inominável aí, que o público não sabe. Aquele do O, Flamengo de o Ah, cara que tá. 2009. matou a mulher. Tá. Pode crer. Vamos aí, vamos lá, galera. Próximo jogo do Fluminense vai ser contra o Cuiabá, pela Série A, Importantíssimo esse jogo. segunda-feira. Pô, mas pior que é mesmo, mano. Com o Fluminense ainda encostando no G6, vai ser muito importante pontuar agora contra o Cuiabá. Segunda-feira, 20 de setembro, 8 horas da noite, Cuiabá e Fluminense. Onde que vai ser esse jogo? Vai ser lá na. Lá em Lá em Cuiabá. Cuiabá. Na Arena Cuiabá. Eita, Matias caiu. Rapaz. Não lembro do quê? Matias caiu. Vambora. Dá prosseguimento aí. Não lembro do quê, cara. Não lembra do Ah, que? O que? O que? Alô? tô ouvindo, tamo ouvindo, tamo ouvindo. Ah, então tá, que o Matias caiu aqui do coisa, só pra avisar. Não tô ouvindo ele, mas vambora. Mano, tá dando um conflito aqui, galera, momentos tensos, mas vamos continuar mesmo assim. A gente vai combatendo tudo, contra tudo e contra todos, querem nos derrubar, mas seguiremos fortes. Flamengo. O Flamengo ganhou do Grêmio por 2-0 num duelo do time quase misto, com alguns titulares ali do Flamengo contra os reservas do Grêmio. O Flamengo conseguiu ganhar num jogo muito nervoso, muito truncado, com muitas faltas. Foi o superior, conseguiu ganhar por 2-0 e está nas semifinais da Copa do Brasil e irá enfrentar o Atlético Paranaense, que eliminou o Santos na outra chave. Quero ouvir dos meus companheiros, amigos, o que vocês acharam desse jogo. Se virem aí para resolver essa pica aí, né, do conflito de áudio. Porque, porra... Não é conflito de áudio, mano, é porque o Matias caiu aqui do OBS, então eu pedi pra ele mandar outro link Puta aí. merda, cara. Pedi pra ele Caralho. mandar outro link, enquanto isso eu vou falando aí, se for Será que vai possível. foder muito? Tu Tá, pode me pode falar. deixar o... Não sei, fala tu também. Vamos conversar então. Como Não, foi? vamos conversando mesmo, pô. Tu não achou que foi truncadaço o jogo, no sentido de falta, assim, pô, foi nervoso o bagulho, mano. Eu achei que, tipo assim, que o Grêmio, pô, mano, sinceramente, vai na ida, toma 4-0 em casa, tá ligado? E sabe pô, outro time é melhor, cara, tá? Junto há muito tempo aí, e os caralho todo. É, pô, eu achei que foi uma coisa meio que delimitada no vestiário. Tipo, vamos entrar pra pelo menos deixar o nosso aqui, se bater. Não sei, pode estar Aham. sendo inocência minha que, pô, nunca botou o pé na porra de um vestiário na vida, né? E não sei a energia de caralho, mas, pô, logo no primeiro minuto já tinha o Borja deixando o braço ali no Rodrigo Caio, tá ligado? Sei lá, eu achei que foi um jogo muito truncado e com muitos conflitos, mas apesar disso, o Flamengo tentou jogar, o Grêmio também em alguns momentos. O Grêmio começou conseguindo roubar algumas bolas do Flamengo e criando uns contra-ataques perigosos, mas ainda assim, de modo geral, o jogo ficou bem mais focado no meio-campo, com o Flamengo tentando imprimir a criação. Só que o Vitinho, escalado pelo centro dessa vez, não conseguiu fazer uma boa partida. Quer dizer, o Vitinho, no início do podcast, ele era como se fosse uma muleta pra gente aqui de como que ele era um jogador ruim. Só que ele conseguiu ter uma crescente nos últimos jogos, Assim principalmente como o sob o Michael, comando. hein? Oi? Assim como o Michael também. Assim como o Michael, exatamente. Não, a diferença do Vitinho pro Michael é que nesse jogo contra o Grêmio eu achei o Vitinho mal. Agora, o Michael, Não, pô, achei o Michael tá muito bem nesse jogo. muito Tava bem, conseguindo exatamente. fazer o que ele precisa fazer, que é o cara de desafogar no drible, tá ligado? Com certeza, e com disposição para isso, com energia, tá conseguindo entregar para o Flamengo, criar jogadas de perigo. Pô, ele com a torcida deve ter ficado animadão ali, uma espécie de xodó. Mas o Flamengo estava com uma certa dificuldade na criação, o Vitinho não estava fazendo um jogo bom, isso no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Flamengo conseguiu impor um pouquinho mais do seu ritmo, a substituição
do Renato Gaúcho foi muito certeiro, isso aí acabou se provando no final também, né, porra? Porque o Pedro entrou e fez 2 gols também, é algo que mostra como que o dedo do Renato tem sido certo também, ele tem a capacidade de fazer as alterações que ajudam muito o Flamengo, e foi uma partida boa de vários caras, mano, que precisavam mostrar mais, como o Everton Ribeiro, que também tem jogado muito bem. O Everton Ribeiro estava numa fase ruim há muitos meses, e agora, desde que ele voltou da seleção, isso até desde a Copa América, cara, que eu acho que a seleção deve realmente ter dado uma animada dele, como falaram no Twitter, que a seleção é tipo uma Viagra pro Everton Então, Ribeiro. mas tem que tomar cuidado, porque teve a outra vez que ele voltou da seleção, porque ele voltou mal também, né? Então, essa é verdade, não, tem que fazer, teve outra vez sim, isso aí o foi Everton só... tem que parar de voltar pra seleção, porque vai que ele volta e ele volta a jogar mal. Porque, né? Meio que na sorte, tá ligado? Não precisa mais convocar, Não, tá tá bom ligado? já, tá bom Agora já. voltou bem, que se foda, tá ligado? Que se foda a realização pessoal do jogador. Ah, já jogou Mas na enfim, seleção, mano. Tá bom. já tá bom, Não pô, vai jogar a vestiu Copa do amarelinha, Mundo. Não fez vai jogar a gol. Copa do Mundo. Não vai. Se for jogar, vai ser na posição esquenta-banco, tá ligado? Com certeza. Mas enfim, o Flamengo então teve a vitória, como eu falei, o Everton Ribeiro jogou muito bem. Ele com certeza seria o melhor em campo se não fosse... Tá me Michel. ouvindo? Tô ouvindo? Ah, tá, porque deu uma travada nervosa aqui no computador. Ele com certeza seria o melhor em campo se não fosse Michael, papai. E também o Pedro, né, que, caralho, marcou 2 gols. O Flamengo então conseguiu imprimir seu ritmo, aí o Renato quis dar também rodagem para outros jogadores nas substituições. O João Gomes, por exemplo, entrou no Thiago Maia, diga-se de passagem. Thiago Maia também é outro que fez uma partidaça, jogou muito bem, conseguiu mostrar ali que é um postulante, sim, para a vaga do Diego, porque com o Arão ali no meio campo fazendo o primeiro volante, você ainda tem o Diego de segundo volante, sendo que muitos torcedores estão pedindo agora, estão falando que o Thiago Maia merece essa vaga, e eu concordo, cara, eu acho que o Diego é um puta profissional, é um ídolo da torcida do Flamengo, mas no momento tem que ver o que é melhor tecnicamente para o Flamengo, e eu acho que o Thiago Maia é muito inteligente, o cara com passe muito apurado, e que era realmente só questão de tempo para ele encontrar o ritmo, depois daquela lesão que ele sofreu, que deixou ele afastado tantos meses, ele já está voltando a encontrar o seu ritmo e está conseguindo agregar a equipe dessa forma. Então eu realmente sou a favor que o Thiago Maia assuma a titularidade no contexto onde a gente também não sabe onde que o Andrés Pereira vai cair, porque ele tem muito torcedor pedindo que ele vá para a posição da Arrascaeta, claro, como reserva, né, da Arrascaeta, porque a Arrascaeta no momento é insubstituível, mas pela questão de que, como segundo volante, cara, ele não fez uma partida tão boa contra o Palmeiras, e nessa aí eu achei que ele jogou bem, mas ainda assim, cara, ele tem que ser testado mais na posição que o Vitinho foi escalado nesse jogo, mas também é um jogador que claramente tem muita técnica, né, tem muito a agregar. Quem Rodrigo diria, Caio. Andrés Pereira saiu do banco do Manchester United para vir pro banco do Flamengo. Seria o Flamengo o próximo campeão da Champions League? Isso aí é avanço na carreira, mano. Pô, eu acho. Não, Clube Stay, será? Não, pô, se fosse qualquer outro time, não teria Clube Stay, então que se for. Flamengo United? Já vai pra Premier League, já tá querendo arranjar um timinho lá, né? Lá em Portugal. Olha só. Na Europa, eu quis dizer. Exatamente. É tudo a mesma coisa ali, praticamente, porra. Pertinho. Pega o metrô. Dá pra ir de trem, exatamente. Pega ali o Largo do Machado, já sai na Maracanã. Uma horinha. Pô. Pega o Uber. Daqui até Niterói é mais tempo, pô. Ainda mais na Avenida Brasil, com a ponte Rio-Niterói, com um trânsito infernal às 6 da tarde, tá ligado? Na hora do rush não dá não, filho. Perde. Impossível. Mas enfim, e também tivemos o retorno de Rodrigo Caio, que voltou fazendo uma boa partida, e essa questão da zaga do Flamengo, né, mano? Porque, porra, o Davi Luiz chegando agora, com certeza a dupla titular vai ser Davi Luiz e Rodrigo Caio, a pretensão. O Dimitri teve umas mensagens para você? Voltou. Acho que voltou. Tá aí de volta. Matias está de volta, então. Pra tristeza geral da nação. Pois mano. Os espectadores. Porra, o iPhone ele deu um aviso aqui que o telefone tava quente pra caralho. Eu tive que correr pra botar ele no congelador. Água, pô. Eu botei ele no congelador ali 2 minutinhos. Bota o micro-ondas. Qual o assunto? Andrés eu já estava chegando aqui na questão da zaga do Flamengo, que o Rodrigo Caio voltou bem, e com certeza a dupla titular agora vai ser ele com o Davi Luiz, mas é bom ver que os outros 3 zagueiros tão contestados, estão conseguindo
melhorar nas últimas partidas. Aí eu tô falando do Léo Pereira, que fez mais uma boa partida, o Bruno Viana também vem numa crescente, o Gustavo Henrique eu acho que já tá melhorando desde antes do Renato Gaúcho, então é bom saber que o Flamengo tem essas opções e que os jogadores antes contestados pela torcida agora servem como boas opções como reserva. Isso, boas opções de reserva, porque eu não enxergo nenhuma possibilidade desses jogadores tirarem a vaga ou do Davi Luiz ou do Rodrigo Caio. Pô, só se um dos dois fizerem merdas monumentais por jogos seguintes, mas os dois tecnicamente são bem superiores. Mas de modo geral, passar a bola aí para os meus companheiros, uma partida onde o Flamengo não conseguiu jogar o que joga normalmente, mas é meio normal também, visto que é um time misto, é um time que ainda carece de entrosamento, apesar de ter jogado algumas partidas juntos, fez o que precisava para ter ganhado, já estava com a vaga muito garantida depois de 4-0 no jogo de ida, e agora volta suas atenções também para o Campeonato Brasileiro, sabendo que disputa ainda as outras duas competições simultâneas, buscar aí os títulos das competições para o Flamengo, né, e também encher o dinheiro. Por sinal, uma coisa que eu falei... Ah, esquece, agora foda-se, agora já passou também, mas pode falar aí. Pode falar. Mano, quer falar? Fala aí. Estamos suave. Estamos sem tempo aí. Estamos com tempo, quer dizer. Pô, o Flamengo fez 7 milhões com avançando de fase da Copa do Brasil. Eu ia falar, na verdade, que acabou passando, mano. Agora, o Fluminense, mano, eu acho que ele fez 24 milhões de reais com premiações, tipo, tudo, se eu não tô enganado. Tipo, até o Carioca que o Fluminense não recebeu, que nenhum finalista recebeu, entra nessa conta, mas acho que o total do Fluminense com esses mata-matas foi 24 milhões de reais. Era só essa curiosidade que devia ter falado quando eu tava falando do Fluminense, mas pro Flamengo fica isso aí. Avançou de fase, 7 milhões na conta. E, mano, olha como que é bom ter um elenco bom, né? Vamos lá. Porque o Flamengo teve oportunidade. O Renato tem a oportunidade de ter o elenco sempre na mão. Porque, olha só, ele tá conseguindo botar os terceiros reservas, todo mundo pra jogar, tá ligado? Tipo assim, ninguém substitui lateral no jogo, né? O Renato já tinha o jogo ganho, foi lá, tipo, jogo ganho não, mas tipo, o resultado, né, já tava garantido. E ele pode tirar o René e botar o Ramon pra ganhar uma cancha. Ele pode botar o Mateuzinho pra jogar. Ele sempre, tipo, tira o Isla pra botar o Mateuzinho pra ganhar uma rodagem também. Ele consegue botar moleques como Lázaro pra jogar. Então, consegue botar o Rodinei pra jogar, né, de vez em quando. Então, porra, isso aí eu acho que o Renato tá conseguindo. Talvez dando sorte não sorte, tipo, dos resultados, mas, tipo, pelos resultados ele tem a sorte de poder colocar todo mundo pra jogar e ninguém ficar puto com ele, tá ligado? Por exemplo, quando o Flamengo ganhou de 6-0 do ABC, conseguiu fazer isso. Agora conseguiu ganhar de 4-0 do Grêmio, conseguiu fazer isso de novo. Eu tava conversando com o meu padrasto, ele falou uma coisa que eu já acho que vai ser muito difícil de acontecer, mano. A parada de tentar meter logo 4-0 no Barcelona de Guayaquil para ir na volta tranquilo. Pô, mano, eu acho que assim, semifinal de Libertadores já é outra história, eu já acho que vai ser difícil disso acontecer, entendeu? Eu acho que o Barcelona vai se fechar muito. Pois é, então, pô, se acontecer, beleza, pô. Mas eu acho que é difícil isso acontecer. Mas o Renato realmente está conseguindo montar o time de forma que nos jogos de ida consiga um puta resultado e possa poupar na volta. Isso é muito importante com o Flamengo disputando 3 competições simultâneas. Aham. E agora o Fluminense tá disputando uma só, então vamos ver se agora vai conseguir focar no brasileiro, que pra mim deveria ser o foco principal do time desde o início da temporada. Pois é, e tu, Matias? Fala pra mim, cara, o que tu achou do Mingau? Pô, eu achei isso aí mesmo que vocês falaram, concordo com tudo. A gente nem falou do jogo. Mentira. Não, o Flamengo mostrando que tem elenco, né? E o Grêmio pra mim fez o que tinha que fazer mesmo, sabe? Foi com um time nada a ver. Sarará, Fernando Henrique, uma rapaziada. Deu a porrada, desceu a porrada. E deu muita porrada no Flamengo, exatamente. Com 1 segundo de jogo, aí o Borja já foi pra cima do Rodrigo Caio. Um bagulho bizarro aí. Então, o Grêmio fez o que a gente já sabia que ia fazer. O Grêmio já entregou a temporada, né? Teve uma entrevista aí do Filipão falando que se o Grêmio terminar em 15º no Brasileiro é pro torcedor comemorar que nem título. Então, o Grêmio já entregou. A briga deles é fugir do rebaixamento. Conseguiram chegar até as quartas de final da Copa do Brasil e pegaram, se não o melhor, dos melhores times do Brasil, né? Que eu falei do Galo, esses dois estão muito acima. Agora eu falo do Flamengo. E, assim, não fez uma disputa de quarta de final digna, né? Porque, na minha visão, pelo menos o Fluminense foi digno contra o Atlético Mineiro, né? Foi eliminado ali, como o Lucas Claro falou, saiu de cabeça erguida.
Mas para mim o Grêmio tomou uma porrada em casa, apanhou, foi expulso, teve jogador expulso. Enfim, o Grêmio para mim fez um papelão aí nesse confronto. E o Flamengo, com um time muito melhor que passou por cima como tinha que fazer mesmo. Para O mim, Grêmio tá isso em quê? aí. Em 19, mano? Eu Tá acho que tá em 18, né? 17, amor. 18, 18, 18, mano. Ah, 18. ah, Isso. tá o quê? O Gabriel tá compartilhando a tela aí, tá com 19 pontos. Ah, Tô mas compartilhando ainda? Tá. Tá. Caralho, mano, que merda. Mas deixa a gente tá vendo aí esses Ah, números, tá, tá beleza, vendo? beleza. Então, ó, o Grêmio tá com 18, América Mineiro tá em cima com 21, o Grêmio tá com 19, América Mineiro com 21, tá com 2 pontos de diferença. Logo acima vem o São São Paulo com Paulo, 22. tem uma galera com 22 até 23. Assim, se o Grêmio ganhar. Assim, uma sequência boa no Brasileirão já te tira da zona da degola rapidinho. Foi o que aconteceu com o Fluminense. O problema é que o Grêmio não tem essa sequência, né? O Grêmio tá aí com 5 vitórias no campeonato. Não, pelo menos já melhorou em relação a rodadas atrás, sabe? É, o Aí, Grêmio ó, tava olha com. o verdinho ali, olha a setinha verde, ó, subiu uma posição, pô. Agora, tá Aham. 3 pontos de São Paulo. A questão não é só sair da zona de rebaixamento, é sair e se manter fora dela. Isso que é o difícil, sabe? Agora o Grêmio já vai ter de novo confronto contra o Flamengo, tá ligado? E depois o ser Atlético complicado. Paranaense, tô vendo ali, o Grêmio tem uma Exatamente. sequência difícil aí. É, o Grêmio Pois é. tá com 18 jogos, né? Tem um jogo a menos que é contra o Flamengo e tem um jogo a menos que é contra o outro time que não é o Flamengo. Eu acho que é contra o Galo, não é não? Puxa. Eu acho que é contra o Atlético Mineiro. Caralho, é foda. Deu ruim pro Mas Grêmio. aí, como isso aqui não é Marco Chimarrão, isso aqui é Marco 10 Podcast. Matias, qual foi o nome que você falou mesmo, mano? Isso aqui não é Marco Cacetinho. Marco Cacetinho? Caralho, É. mano, genial, Alex, parabéns. Não devia ser o Barca ou 10? Ok. Gente, quero Ainda ouvir bem que o vocês, Matias tá mano. mudo aí. Não Antes tá- da gente não tá partir pro falando. melhor e pior, mano, quero saber o que tem... Pô, eu tô ouvindo o Matias. Eu não. É porque ele tá com Dimitri outro não tá, fone não. no OBS. É porque ele tá com outro fone no OBS. Né, tô ouvindo não. Agora não tá ouvindo. Pô, Né. o Matias pergunta, e agora, você tá me ouvindo? E o Dimitri responde, não tô É porque ouvindo. eu tô vendo Pô. a cara dele, tô fazendo leitura labial, porra. Ah, tá, agora faz sentido. Eu quero ouvir de vocês o que foi debatido na imprensa esportiva sobre a iminência de termos Flamengo e Atlético Mineiro disputando os 3 títulos, cara. O que vocês acham que vai dar nessa porra, hein, mano? Vocês acham Eu que vai acho ser que vai isso dar, mesmo? acho que vai dar. As 2 finais vão ser Flamengo e Atlético Mineiro. E vai acabar no final, tá os dois brigando lá em cima. Talvez o Palmeiras. Talvez. O Flamengo ainda tem 3 jogos a menos. E tá com 1 ponto. Quer dizer, tá com 2 jogos a menos que o Palmeiras e tá com 1 ponto a menos que o Palmeiras. Então, já o Flamengo passa o Palmeiras e. O Palmeiras tá vendo uma sequência aí excelentinha, né, também. Tô vendo aqui a tabela. Aqui, ó, tudo vermelho, mano. Exatamente. Palpitômetro relâmpago aqui dinâmico, mano. Quem ganha a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão? Fala. Galo. Puta que pariu, hein? Vocês são foda também, mano. Não, vai ser igual aqui. Flamengo. Não vai não. Pô, vambora. Espera o Matias falar pra tu ver só o que ele acha. Não, ele falou Galo agora, pô. Acabou de falar. Mas não tá saindo aqui. Beleza, galera. Melhor e pior. Vocês querem que eu vou começar eu mesmo, foda-se, pô. Cara, o melhor, eu tava pronto pra dar pro Everton Ribeiro, só que simplesmente Pedro, o Queixada entrou, marcou 2 gols. Um deles também foi naquele, pô, bate-rebate, acabou sobrando pra ele, mas são 2 gols na conta, naquele nosso critério vagabundo, preguiçoso, vai ficar pro Pedro. E o pior, cara, eu acho que fica entre realmente Vitinho e René. Eu achei que os dois destoaram um pouquinho do resto do time. Você teve também o Lázaro, que entrou no lugar do Vitinho e na sua posição de origem, que era o que muitos torcedores cobravam, e realmente não fez uma boa partida, mais jogando todos os minutos. Eu ainda vou passar um pouquinho de pano para o René, porque ele está voltando depois de algumas semanas afastado. Então, para mim, o pior vai ter que ser para o Vitinho, mas mais vida que segue, vai que ele faz outra partida boa. Eu posso ser polêmico? Claro, porra. Botar o Gabriel Barbosa como pior em campo? Pode, tá valendo, tá valendo. Tá comigo essa, hein? Gabriel Barbosa perdeu, como sempre, ele vem perdendo muitos gols, né? Sempre perde, mas ele faz o dele. Eu acho que um centroavante do calibre dele, num jogo em que tava ganho pro Flamengo, não devia ter perdido tantos gols assim. E você tava na dúvida de botar o Everton Ribeiro, eu tava na dúvida de botar o Michael. Mas eu vou ter que botar o Pedro porque ele entrou e meteu 2 gols. Fazer o quê? Aula. E tu, Matias? Fala pra mim que eu também não tô ouvindo ele. Aí eu falo. Voltou. Não, eu voltou, vou no de vocês aí. Voltei? Voltou, pode falar. Ai, graças a Deus.
Não, eu vou compartilhar com vocês aí também. Eu vou de Pedro e René. Show de bola. Que o Dimitri botou o Gabigol como o pior, né? Porque realmente foi mais uma partida onde ele não fez muita coisa em boa parte do jogo, errou outros gols em outros Invejoso. momentos. Então, Tem o inveja do Dimitri... meu Mengão. Pois é, galera. Próximo jogo do Flamengo, pô, será que eu tô vendo errado? Ah, não. Nossa senhora, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Flamengo e Flamengo, Grêmio, Série A, domingo, 8 e Flamengo viaja meia pro da Rio de noite. Janeiro pra jogar contra o Grêmio? Ou- É, mano, o Flamengo viaja de Vargem Grande até a Tijuca, tá ligado? Essa é a viagem Ah, do o que eu queria Flamengo. falar antes é O que Grêmio o sim, jogo o Grêmio vai próximo. voltar pro Rio Grande do Sul e depois vai voltar pra cá, tá Vai voltar ligado? pro Rio Foda-se. Grande do Sul? Não é Depois nesse vai final de voltar pro Rio de semana? Janeiro. É esse final de semana. Eu não entendi também por quê, tá ligado? Pô, Hein, Pô, mas mas o que fala eu aí. ia falar é antes lá no jogo do Fluminense, esse jogo vai ser lá na Arena Pantanal, né? o Ah, é, quê? tu ia falar essa porra, exatamente. Ah, vai? Ah, Tu não lembra o que aconteceu lá na Arena Pantanal 3 anos atrás, não, né, Gabriel? 3 anos atrás. É. Teve jacaré. Ah, Não, não lembra, ué, não? mano, não, Ah, não, o que que foi? teve um Fla-Fluzinho lá. Que foi o. Foi o 4x0? Depois você pesquisa aí quanto foi. É. Foi o 4x0? Ah, porra, ah, Fla-Flu na tá, Arena porra. Pantanal. Foi o do Ah, 4x0? nossa, mano. Ou Foi. não? Ah, tá. 2000, Fla-Flu, Arena Pantanal foi 4x0. É, Fluminense escolheu o É. Flamengo por 4x0. Pô, Gols de mano, Marcos Júnior? é, Marcos Júnior, Pedro e Gilberto. Acho que o Gilberto fez 2. Ou o Pedro fez 2, não lembro. Esse Fla-Flu foi engraçado porque foi assim que o ceifador saiu do Fluminense e foi pro Flamengo, né? Aí o Pedro faz o sim. gol, aí ele faz como se fosse dar uma ceifada assim, faz. Não, não, aí faz a reverência. Mal sabia que 2 anos depois, né? Também esse filho da puta ia pular o muro. Pois é, pois é. Pô, mais um Fla-Flu histórico, certamente. Fla-Flu clássico marcado por muitas goleadas. Essa aí foi mais uma que o torcedor do Fluminense vai lembrar vendo o jogo do Flamengo. Quer dizer, É. no caso, só os dois que estão aqui, né? Que vão fazer, que não vão fazer essa porra, né? Que tem que ver por causa do podcast. Muito bem, galera. Seguindo em frente, então. Vasco da Gama. Estreia de Fernando Diniz. Só fama assim se fez. Vasco que conseguiu o gol, fez 1x0 ali com a bola parada do Nenê, um assunto que a gente vai entrar, que eu quero entrar também. O Vasco fez o gol, teve um primeiro tempo controlado depois daquele gol anulado, e depois o CRB partiu para cima. O Vasco ainda com algumas dificuldades na defesa e conseguiu marcar aquele golzinho safado para tirar os meus 2 pontos, a minha cravada do palpitômetro aos 46 do segundo tempo. Vasco empata com o CRB fora de casa. Eu quero ouvir de vocês o que vocês acham, mano. Era um confronto que a gente já imaginava que ia ser um pouquinho complicado para o Vasco, porque o CRB tá acima do Vasco na tabela, tá, pô, tá bem acima, por sinal, né, porra, tá com uns 8 pontos à frente. É isso aí, 8 pontos à frente, o CRB tá no G4, mas mesmo assim o Vasco conseguiu sair na frente, controlar o jogo no primeiro tempo todo e depois acabou no empate. O que vocês acharam dessa estreia do Fernando Diniz, rapaziada? Eu achei que o Vasco ganhou bastante poder na bola parada agora com o Nenê, né? Isso. Tanto que o gol saiu numa cobrança de escanteio dele, né? Que a bola acabou sobrando. E aí o Cano conseguiu dar uma calcanhar. Se foi proposital, foi um golaço. Se não foi, foi cagaço. Então, eu acho que Ele tá ali pra isso também, né? vai fazer gol? O centroavante tá ali pra isso, pra Só fazer não os gols tava faz cagados um de vez em tempo, né? quando. Só não É. tá faz um tempo. Eu Agora, tava nos não 10 jogos sem 9 fazer partidas, gol. né, que ele tava sem fazer gol. Eu acho que chegou a tudo bem. 10, não? É. sei. Não Enfim, sei. mas eu achei que o Vasco ainda tava sofrendo com bola parada, bola aérea, né, no caso, defensiva, né? O CRB teve algumas chances que, tipo, a zaga do Vasco deixou eles finalizarem na bola aérea, foi um problema. Mas eu achei que o Vasco ainda conseguiu dar uma crescidinha. Acho que teve mais domínio do Vasco do que do CRB, mesmo o CRB tendo chances também contra a defesa do Vasco. Principalmente lá no início do jogo, que o centroavante chega de cara pro Vanderlei, chuta em cima dele. Mas eu achei, Careca. sei lá, Nicolas Que é Careca. careca mesmo. E assim, mano, eu achei primeiro jogo do Diniz, mas tem que ver, já deu uma mudança, porque o Diniz já meteu um volante com dois meias, né, e os Isso. pontas abertos. Então, Começou as já maluquices do Diniz, né? começou já a mudar a questão. Também que o Lisca também mudava, né? O Lisca botava 3 zagueiros, botava aquela formação 3-3-3-1. Então também tinha essas maluquices, mas ainda tem que achar alguma coisa Não. pra mudar, porque
Assim, o Vasco conseguiu jogar melhor do que vinha jogando, assim, jogou bola, né? Jogou um pouco mais do que vinha jogando, mas assim, ainda não o suficiente, né? Conseguiu perder no finalzinho, né? Num vacilo do... Quem foi o vacilo? Vocês lembram quem foi? O Bruno Gomes, não Foi o foi Bruno Bruno Gomes? Gomes que perdeu a bola Acho que que foi. gerou o Mas mesmo contra-ataque? assim, foi um vacilo Pô, do o Bruno Gabriel Gomes, Peck perdeu um mas... gol feito também. Tem que falar disso também, mas foi um gol que o Vasco tomou, numa perda de bola no meio de campo, mas o CRB conseguiu tabelar dentro da zaga do Vasco, né? No meio Foi um dentro da área. golaço. Um Foi. golaço do bielorrusso Renan Bressan. Então, mas foi vacilo da zaga também. Então, assim, ainda tem muitas coisas para corrigir e o Fernando Diniz a gente sabe que não sabe consertar a zaga. Sabe que um dos maiores problemas dele é sistema defensivo. Por isso que, assim, eu não estava na discussão do último podcast que vocês falaram sobre ele. Não sei se falaram sobre ele, porque também. Uhum. Falamos. Então, falaram sobre ele. Um debate bem E. mais rico, afinal, sem você. Muito mais Aliás. rico, é foda, porra, acontece. Mas eu tô aqui pra empobrecer Um debate o muito melhor. debate. Eu tô aqui pra empobrecer, trazer pro O povão. bagulho tem que ser sujo, meu irmão. Tem que ser a Porra, sujeira, exatamente. Tem que né? trazer pro povo. O que o povo gosta de ver é sujeira, é desgraça. Tem que Isso. entender isso. Como um bom publicitário que você Conflito. deveria ser, você deveria saber disso. Entendeu? Credo. E assim, o Fernando Diniz, pra mim, eu vou dar minha opinião que eu não dei no outro episódio, mas pra mim talvez não seja a opção certa. Mas assim, eu tava vendo o jogo, e assim, aí eu pensei, porra, será que eu tô errado? Aí depois eu vi que no final nem tanto. Porque assim, porque foi uma falha no sistema defensivo que o Vasco tem defeitos, né? O Vasco perdeu os dois zagueiros, as duas zagas para os dois zagueiros do Botafogo. Que, né, pode estar num momento melhor que o Vasco, mas né, não tem uma zaga de Série A também. Então, eu acho que o Fernando Diniz talvez não fosse a solução correta para o Vasco no momento de agora. Para mim, o Fernando Diniz é aquele técnico que vai ter. Tem que ter um tempo para maturar o time, tem que ter um tempo para consertar, para botar o time do jeito que ele gosta, que é um jeito completamente diferente do que a gente habitualmente vê, né? Que é um futebol retrancado, não sei o que, um futebol que sai tocando bola, tem muita aproximação, não sei o que, mais ofensivo, posse de bola, não sei o que. E pra mim, hoje o Fernando Diniz não seria aquele cara pra resolver. Pra mim seria aquele mesmo caso do Vanderlei. O Vanderlei trazer, botar a pica pro Shell, olhando pro Shell, pra acertar o time do Vasco e conseguir alguma coisa que tá uma coisa errada, tipo, estrutural, tá ligado? Alguma coisa dentro do A gente Vasco teve nesse tá. jogo aí umas coisas que não são características aí do time do Diniz, né? Que a gente depois tira o print dos números e vai rir, né? Porque, por exemplo, a posse de bola foi muito igual, que eu tô vendo aqui no SofaScore. Mas foi Foi o primeiro treino 52 do a Diniz 40. também, primeira Sim, sim, semana, sim. tem muito Foi tempo. 52 a 48, né? Então o Diniz não teve tanta posse assim. O Vasco finalizou mais do que o CRB. Então, que isso mas não finalizou tanto mais, né? Eu mostrei aqui, né? O print do Diniz naquele jogo do Fluminense contra o CSA, que o Fluminense deu 33 chutes a gol e o CSA deu 2 e terminou 1-0 para o CSA. Dessa vez aqui está um pouco mais equilibrado. Vamos ver se isso é realmente falta de treino ainda, que nem você falou, ou se o Diniz está tentando se moldar, o que eu acho que é bem difícil, porque o Diniz é muito arrogante aí quando se baseia quando se trata das convicções dele, né? Então, vamos ver se ele vai se reinventar no Vasco ou se ele vai continuar mais do mesmo O porque se ele Diniz, continuar, eu acho que vai dar eu ruim pro achei o Vasco. Diniz do São Paulo um pouco diferente do Diniz do Fluminense. Mesmo não acompanhando o São Paulo, mas o Diniz do Fluminense ele tinha aquele negócio, ele vai jogar do jeito que ele sempre joga. Ele tava lá embaixo no Brasileirão, não mudou o jeito de jogar, mesmo tendo um time mais fraco, ainda No Santos tentou foi seu assim, time. né? Exatamente. No Santos eu via muito torcedor reclamando que ele não mudava, que ele não tentava outra coisa, que ele ficava preso mesmo sabendo que não estava dando certo. Eu até tinha Então é esquecido que o Diniz complicado. estava no Santos, mas sabia que tava, mas pra mim era Fluminense e São Paulo e aí aconteceu alguma coisa e foi pro Vasco. Mas assim, o Diniz saiu da Libertadores, mesmo não tendo tanta culpa, porque ele pegou um jogo só e tinha que ganhar do Boca Juniors. E aí foi eliminado também da Sul-Americana depois. Vamos ver, né? O Diniz não vem com retrospecto bom, não é um técnico cascudo ainda é um técnico relativamente novo no ramo. Não Mas tem já são muitos trabalhos de campo. trabalhos e ele já Oi? são muitos trabalhos em times assim com muita visibilidade e não são trabalhos bons, né? Então eu não sei Não, isso que é o que assusta, mano. chancela.
Eu não sei o que chancela tanto os clubes a irem atrás do Diniz, assim. Porque agora no Vasco, na Série B, o Vasco é um time gigante, tá? Mas esse para mim é o trabalho do Diniz, um time da Série B e compete para subir, mas que não está numa fase boa. Para mim, esse é o trabalho que tinha que ser do Diniz. Não é no São Paulo brigando pelo título, não era no Fluminense em 2019 ali, que não brigou por nada, mas poderia ter brigado. Enfim, não era no Santos, que também sempre briga lá em cima. Porra, o Diniz não tem trabalho bom nenhum, cara. O melhor trabalho dele é o quê? O Audax lá na final do Paulistão, que a gente já debateu, que foi muito mais, assim, sorte do que bom trabalho. Então, Assim, eu não eu sei o que discordo. chancela tanto ele Eu discordo para disso. ficar sendo cogitado em times grandes, assim. Eu discordo. Pra mim, o Diniz é técnico pra time bom. Só que ele não pegou nenhum time bom. Tipo, pode falar, Sim, o o São São Paulo Paulo. era um time bom, pô. Pô, o São Paulo dava, mano, pra Não, fazer coisa. mas São Paulo hoje o São dava pra Paulo tá fazer um com o trabalho Crespo e muito tá bom. lá embaixo. E aí? Não, mas o São Paulo foi campeão paulista. O São Paulo tá com Pô, o mas e Crespo lá daí? porque ele perdeu muita gente. O Diniz não conseguiu. O Diniz foi eliminado pro Mirassol no Paulistão. Entendeu? Mano, mas. Foi um trabalho fraco e ele Só tinha que um o time Diniz bom. é aquilo. Foi o que eu falei. O Diniz tem que ter um time bom e tem que ter um tempo pra ele dar a cara dele pro time. E, tipo, o Ele time ficou tem mais de que. um ano no São Paulo. Verdade, então foda-se, não sei de nada. Ele ficou mais de um ano no Não, São olha Paulo, ele só. tinha um O que time eu acho é o bom. seguinte: quanto à questão do Diniz estar indo para desafio, por exemplo, porra, ele foi para o Atlético Paranaense, depois Fluminense, depois São Paulo, pô, só indo para time grande mesmo, time pica, mesmo sem ter entregado trabalhos bons que justifiquem isso. Eu acho que isso mostra, mano, que o nível dos técnicos brasileiros é muito abaixo, porque eu acho que o Diniz, ele começou a ter muito destaque na mídia, porque se é aquele técnico que joga a lá caralho, vai todo mundo pra frente mesmo, time ofensivão, e por isso ele começou a ter destaque, e acho que essa é a única parada que justifica pra mim, cara, tipo assim, o fato dele tá indo, mesmo dele não fazendo trabalhos bons, dele ir melhorando a cada time, e mesmo assim continuar em times gigantes, melhorando a cada time, é isso que eu quis dizer, tipo, vai para o Atlético Paranaense, depois vai para o Fluminense, que é maior, depois vai para o São Paulo, que está disputando o título brasileiro, aumentando as pretensões de trabalho. Por quê? Eu acho que foi por causa dessa imagem que tanto a imprensa quanto os torcedores tiveram dele ser um técnico ofensivo, que é algo que faz falta aqui no futebol brasileiro, um técnico pelo menos alguma coisa diferente. Não precisa ser bom, tá ligado? É só ser diferente, então por isso que ele tem essa mídia toda, e é a minha opinião sobre isso. Agora, voltando mais atrás daquela discussão que vocês estavam tendo, eu acho que ele não vai mudar o estilo de jogo dele, mano. Eu acho que o segundo tempo contra o CRB foi muito mais condicionado com a mudança de postura do CRB. Porque, assim, o CRB tomou aperto o primeiro tempo inteiro, a gente for ver aqui nas estatísticas. O CRB teve uma finalização, o Vasco teve 12, e aí o CRB voltou pro segundo tempo e falou, olha só, meu irmão, o técnico deve ter falado, olha só, vamos devolver na mesma moeda, vamos pressionar. E aí começou a virar o jogo completamente baseado nisso. O Vasco estava com dificuldade de sair com a bola, o CRB estava adiantando sua marcação, mas eu acho que o Diniz não vai mudar o seu estilo de jogo no Vasco. Ele vai tentar impor a posse de bola com aproximação, com marcar em cima, perde, pressiona, como ele executou no primeiro tempo, e achei até que executou bem, mano. Eu achei que o jogo estava meio equilibrado, assim, até aquele gol anulado do CRB, corretamente anulado, lá pelos 15 minutos, deixa eu ver aqui, isso, 14 minutos, e aí depois o Vasco passou a controlar... Oi? Outra jogada de bola aérea, exatamente. E o cara, pô, uma jogada, pô, como falaram na narração, 40% dos gols que o Vasco tomou nesse ano foram de bola aérea, dos 50, uns 20 em pouquinho, assim. Então é algo que o Diniz realmente precisa se atentar, mas depois desse gol que o Vasco sofreu, o Vasco passou a controlar a partida. O CRB tentava sair com a bola no toque, ou às vezes até no chutão, e os zagueiros do Vasco estavam no meio campo para poder fazer o primeiro combate e logo retomar a bola, mas o Vasco estava com problema de criação, não estava conseguindo infiltrar na área do CRB mesmo com 2 meias de criação, o Nenê e o Marquinhos Gabriel, e isso foi resolvido com o Nenê cobrando a bola parada, naquele bate-rebate ali, teve um chute que eu não lembro de quem, que o Cano desviou e fez um golaço. Só que aí o CRB voltou, pressionou, fez o gol aos 46 do segundo tempo, mas e mesmo assim o Vasco também teve oportunidade e tudo mais, só que o CRB chutou bem mais. Mesmo assim, é como eu tô falando, eu acho que o Diniz não vai mudar o estilo dele, não, mano. Eu acho que vai ser isso mesmo. Eu concordo com o Dimitri. Só pra constar da última coisa, antes de passar a bola pro Matias, eu concordo pro Dimitri. Eu quero ver como é que vai ser esse trabalho do Diniz. Eu tô curioso, vamos ver se ele vai calar minha boca ou não, mas eu não chamaria o Diniz pro Vasco agora, não. Porque ele precisa de tempo para executar o que ele tá propondo, precisa de paciência, que é uma coisa que o Vasco não pode ter agora no momento, quer subir a qualquer jeito. Eu chamaria um técnico também mais ortodoxo, mais tradicional, tá ligado? Controla o vestiário, resolve essa pica aí, e isso aí. Mas vamos ver, né? Fala aí, mano. Vestiário a gente sabe que é uma coisa que o Diniz ou tem ou não tem, né? Não tem um meio termo, porque perdeu lá com o São Paulo, no Fluminense ele tinha muito. Mas enfim, eu tava dando uma olhada aqui nos números dele,
Ele tem 197 partidas oficiais como treinador, né? São 72 vitórias, 55 empates e 70 derrotas. Então é um número muito equilibrado ali entre derrotas e vitórias que é surreal, assim. Eu tava mano, olhando também aqui, exatamente, desde cara. quando ele ficou assim, mais famosinho, que é quando ele assume o Atlético Paranaense, né? O único time que ele sai sem deixar mais derrotas do que vitórias é no São Paulo, que foi também onde ele ficou mais tempo. No Atlético Paranaense, ele sai com 8 derrotas, 3 empates e 3 vitórias. É um desempenho ridículo. Do Fluminense, ele sai com 10 derrotas e 7 vitórias. Aí do São Paulo, ele sai com 21 derrotas e 36 vitórias. E do Santos, ele sai com 12 derrotas e 11 vitórias. Então, assim, ele não tem trabalho bom nenhum. Se o Diniz fosse um Celso Roth, a gente não estaria falando dele Não assumindo, ele não estaria, estaria sendo tão mano. Pois cogitado é, cara. assim em times grandes. Mas é o Se o técnico. Diniz se chamasse Marcos Roberto, a gente não falaria dele. Não, e sem falar que, assim, outros além times. do que eu falei da imprensa falar muito por ele ter ideia diferente, aí entra a questão do técnico jovem, sabe? Da nova escola de treinador. O que, assim, porra, é óbvio que todo mundo aqui é a favor da renovação, pô. A gente torce muito para que Rogério Ceni, para que Fernando Diniz, para que outros técnicos mais recentes que surgiram no futebol brasileiro tenham sucesso, consigam ajudar os times do futebol brasileiro. Mas, assim, você querer pegar isso e também o fator dele ser ofensivo, para colocar ele, para dar um status a ele que ele não tem, é complicado, cara. Porque, pô, se tu pegar. Olha isso, mano. Atlético Paranaense, 34% de aproveitamento. Fluminense, pô, nem sei, eu achava que era menos de 49%, cara. Que porra é essa? Santos, 45% de aproveitamento. Pô, mano, sinceramente, só trabalho ruim, mano, como tu falou aí. Então é complicado, cara. Vamos ver o que o Diniz O vai Fluminense é arranjar. porque pegou o Carioca também, né? Ah, é verdade, mano. Tem essa pica também, porra. Aí é foda. Deu uma valorizada Os legal. times do Diniz, eles jogam. Os times do Diniz, eles jogam bonito, mas o torcedor odeia, né? Então é ótimo você ver um time do Diniz jogando se você não torce pro time do Diniz. Né? Foda, mano. Eu gostava quando jogava no Só Fluminense, aquele mas, Fluminense mano. jogava bem, mano. Jogava bonito, mas perdia todos os jogos. Perdia pro Avaí, perdia pro CSA. É Uma coisa, mano. impressionante. Tudo Alguém isso deve ter dentro de feito uma casa. macumba muito forte, muito forte. Tipo, botou um frango farofa muito grande numa esquina muito movimentada, tá ligado? E, porra. O Diniz acabou com algum casamento aí, hein? É foda. Porra, é porque, tipo, não tem como, mano. O Diniz cria muita oportunidade de gols. Foi assim no Santos, foi assim no São Paulo, foi assim no Fluminense. Foi assim no Atlético Paranaense e não ganhou nada, mano. E aí, tipo, você chega num contrato. O jogo contra o CSA, do Fluminense contra o CSA, tipo, é a representação máxima disso, tá ligado? E, 33 chutes do Fluminense contra 2 do CSA. E, tipo, chances claras de gol, tá ligado? Assim, o Fluminense com um time que não era daquelas coisas, tá ligado? Com o Ganso jogando lá de criador. Ganso, Daniel e Alan era o meio. Assim, você tinha, sei lá, de bom jogador lá naquela época, você podia botar o Caio Henrique, só. E aí, tipo, não tinha nem o Muriel, que veio depois salvar. O Nino tava jogando, mas também não era o Nino de hoje. O Nino ainda tava. Você tinha o Marcos Paulo, que jogava bem, mas. Não, e o Marcos Paulo que nem era titular, assim, ainda do Fluminense, né? Ele foi vir a ser titular de verdade. Lá, nesse jogo foi, mas tipo, ele foi ser titular de verdade, mas realmente com. Quando o Fluminense foi jogar no 4-4-2 ali, né? No 4-2-3-1, que jogava ele e o Johnny na frente, e aí deu certo. O Johnny também, pelo amor de Deus, Johnny Gonzalez, porra. Depois que saiu do Fluminense, ele não fez nenhum gol, fica a constatação aí. Sério? Desde que saiu do Fluminense, ele não fez nenhum gol. E foi especulado no Vasco, né? Mais de 2 anos sem marcar. Foi especulado no Vasco, o Johnny, não foi? Foi. Acho que ele foi oferecido. Ele tá jogando no time de aspirantes do Ceará. Sério? Se fudeu muito. Quantos anos o Johnny tem? Eu acho que o quê? 25? 20 e pouco, por aí. Eu acho que mais. Ué, nossa, deixa eu ver, posso confirmar agora. 27 anos. Fez 27 anos. E o caralho? E assim, o campeonato de aspirantes já acabou, né? Eu acho. Não, acho que não. Aí, sei lá, também. Não acompanho, mas também. Galera, melhor e pior? E o Vasco, só uma última perguntinha pra vocês, galera. O Vasco da Gama está a 8 pontos, mano, do G4, cara. Vocês acham que vai ser tranquilo aí pro Diniz? O próximo jogo é contra o Cruzeiro. Não. Cruzeiro que tá se aproximando. O Cruzeiro tá a 3 pontos de distância do Vasco, né? 12º colocado. O Cruzeiro que tava aí na merda pouco tempo atrás, agora já consegue estabilizar mais com o Pô fechou, com o Luxemburgo, inclusive deu merda fodida ontem, só que eu não cheguei a ver vídeo, tá ligado? Eu só fiquei sabendo que deu mesmo. O Casimiro discutiu com a galera da Cruzeiro, com o Thiago Valuf, aí eu fiquei sabendo.
Mas o Vasco vai jogar contra o Cruzeiro, depois vai jogar contra o Brusque, que também tá na merda também. Vocês acham que vai ser tranquilo, mano, pro Vasco? Não, nem Vai um ser em pouco. Cruzeiro ou vai ser em São Vai Januário? ser, vai ser em Vasco, mano. Em São, Vai ser em Em Vasco. São Januário. Isso. Eu não acho nem um pouco tranquilo. É um jogo de dois times grandes aí que estão na Série B e que complicam esses jogos, né? E são bons jogos aí, né? A gente viu o Botafogo e o Cruzeiro, que foi aquele 3-3. O Vasco e Cruzeiro do primeiro turno também foi um jogo interessante. Então, vamos ver, né? Mas tranquilo, eu acho que é a única coisa que o Vasco não tá nesse campeonato é tranquilo. Perfeito, perfeito. Melhor e pior, galera. Quero ouvir vocês, cara. Quem foi o melhor e o pior dessa partida? Outra Mas coisa, né? melhor Nené do se Vasco? estreou, né? No Vasco. Não, a gente O que comentou vocês sobre acharam isso. do... Não, mas a gente não chegou a comentar direito do Nenés. O que vocês acharam Sim. do Nenés aí no jogo? Saiu machucado com dor nas costas, né? É isso que o Nenê nunca teve, né? O Nenê nunca teve coisa de Nunca teve velho. lesão, né? O Nenê nunca teve nada. Porra, não desfalcou em nenhum momento, infelizmente, o Fluminense, tá ligado? Por causa de lesão. É. Não, o Nenê ainda tem que ter mais alguns joguinhos para se entrosar mesmo com a sua equipe. Eu senti que ele tentou alguns passes em profundidade, só que sentia falta da. Não estava ainda bem entrosado, os jogadores ainda não entendiam muito bem qual era a intenção dele, mas acho que logo, logo isso melhora. O Nenê, apesar de ter 40 anos, ele tá. Assim, é foda falar que ele é bom fisicamente, mas assim, pra idade dele, mano, eu acho até que ele, pô, se esforça, tá ligado? Eu vi entrevista aí que ele cortou quase completamente a bebida alcoólica para poder chegar na cidade bem, então. Quer dizer, na verdade, esquece o que eu falei, esquece o que eu falei. O Nenê vai desfalcar alguns jogos aí, não tem como falar que é bom fisicamente, tá ligado? É foda. Mas acho que deu pra entender o que quis dizer também. E fora isso, como a gente comentou, o que a gente já comentou sobre o Nenê, que é o que eu tava conversando com o meu parceiro também, é a questão de como ele pode agregar na bola parada, né, mano? Foi assim que surgiu o gol do Vasco. Na Série B você tem que ter armas aí que os outros times normalmente não têm. É difícil você ter um jogador bom em bola parada em um time da Série B, né? Tirando os grandes aí. Então você tendo essa arma é muito bom. E o que o Cazé falou também na live dele, né? Que o Vasco ele fez uma coisa que assusta às vezes os times da Série B, que é você pressionar a saída, né? Marcar pressão lá na frente. Porque tem muito jogador ruim que não sabe sair tocando bola. Então você dá esse susto logo de cara, você consegue roubar muita bola, né? Mas é aquilo como ele mesmo falou, né? O Vasco recuperava a bola e não sabia o que fazer. Exatamente, ainda faltava armas eu acho que o Nenés hoje é titular absoluto do Vasco, um dos melhores jogadores da Série B ao lado do Chayenne. Não, eu também acho. Inclusive, eu fiquei surpreso. Eu achei que o Diniz ia manter o mesmo esquema, com dois volantes e um meia de criação mais com dois pelas beiradas, mas ele já tacou logo 2 meias de criação. Vamos ver se ele vai manter isso de fato no decorrer dos jogos, se ele vai continuar com Marquinhos, Gabriel e Nenê, ou se ele vai botar e ele fez isso contra um dos bons times da Série B, né? Quero ver quando ele for pegar um Confiança, eu acho que o Diniz ainda vai testar muito, porque ele é desses, tá ligado? E o Vasco não tem tempo pra isso, né? Exatamente. O Vasco não tem tempo. Eu acho que perigoso. Vai uma hora sobrar pro Galarza, eu tô falando aí, já dou uma previsão do tempo, já dou uma previsão aí do... Acho que o Galarza tem mais a cara do Diniz, talvez que grande parte dos volantes, o Bruno Gomes também. E... Vamos ver. E sim, acho que o Castan vai ralar peito também. Veremos. O Castanho já debateu bastante aqui no último episódio que você não fez parte sobre a questão dele ser um zagueiro mais lento, que o time do Diniz marca adiantado, você tem a possibilidade de tomar muitas bolas nas costas. Vamos ver como é que esse Castan vai se virar com esse também novo esquema que o Vasco vai jogar. E que, diga-se de passagem, só para não deixar passar batido, eu gostei sim da atuação do Vasco no primeiro tempo, só faltou a criação. O Vasco não tinha facilidade para entrar na área do CRB e criar jogadas claras, mas ainda assim o Pet pressiona. Achei que deu certo. E vamos ver se eu não sei se foi bom ou se a gente estava acostumado com um nível muito baixo do Vasco, né? Mas só os próximos jogos dirão. E eu quero saber, galera, melhor e pior. Vamos pro melhor e pior? Bora. O pior para mim foi o... foda. Perder aquele gol não tem como, né, Gabriel Peck? Mas enfim, ele entrou, né? Ele não jogou os 90 minutos. Quem jogou os 90 minutos, acho que um dos dois da zaga ali. Oi? Oi, tudo bem? Opa! Estamos gravando um podcast aqui. Sejam bem-vindos, Marco 10. Posso iniciar aqui? Inicie. Fala, foi só aquecimento, não foi? 1h30 de aquecimento, pô. Agora vai ser sério. Vambora. 1h10. Bora pra mais um. Fluminense, galera. Porra. Tá bom, olha só. E aí, galera? Fala aí o melhor e pior. Eu não ouvi.
Eu vou botar o pior Nenés. pra mim, Foda-se. Melhor, no caso. como melhor, É. eu vou ir com o Cano ou com o André. O Andrei tava Vou jogando. votar O um. Andrei jogou muito, mano. Eu acho que eu vou de Andrei, Eu vou mano. votar no André, eu vou votar É no André. verdade O também, Andrei né? jogou muita bola, mano. Não, Ele também foi subestimamos, tá? substituído. Assim que saiu a escalação, a gente botou no grupo. Caralho, o Andrei de único volante. Não, fudeu, não Não, vai e eu ainda sustentar. falei, Deslizou. 5 minutos de jogo. 5 minutos de jogo ele tomou um cartão, né? Exatamente. Mas sustentou bem, caralho. Jogou bem. Sustentou, Andrei mesmo, jogou bem, melhor em jogou muito bem o campo. Andrei. E pior em campo. Eu daria para um dos dois da zaga aí. O Peck merece muito, mas ele não jogou 20 minutinhos só. O Léo Jabá também foi mal demais. Nem vi ele tocando na bola Eu acho que eu direito. daria pro Léo Jabá, mano. Sinceramente, cara. Pode ser. O Léo Jabá você também iniciou só muito, aquela jogada do primeiro lance do CRB, né? Que deixou. Não, falando aquele que ele foi tentar dar um chapéu, não foi? Tipo, e aí perdeu a bola no meio de campo. Perfeito. Isso aí E aí também. teve o- Exatamente. Teve aquele. Foi o início do gol do. Do gol não, do gol que o centroavante, o Careca, né? Do CRB perdeu. Nicolas De Careca. cara pro Vanderlei. E assim, a gente viu também a zaga correndo muito pra trás do Vasco também. Isso daí Mano, esse é um É problema. normal. A como zaga eu do fa- Vasco nunca foi boa. É como eu falei, mano, antes do gol anulado do CRB, o Vasco não estava bem, o jogo estava equilibrado, e um dos problemas do Vasco foi justamente a questão de que os jogadores estavam oferecendo contra-ataques para o CRB, com a linha de defesa do Vasco adiantada. E um desses contra-ataques foi justamente esse, que aconteceu inclusive foi esse o escanteio que gerou o gol do CRB aí, como o Dimitri falou, né? Mas o Léo Jabá também que gerou esse escanteio, não fez uma boa partida, quando apareceu foi em lances como esse aí. Então, pra mim, vai ser Léo Jabá. Não sei se vocês têm. Dá pra botar ele com uma mençãozinha pro Peck que entrou, né? Perfeito. Tá valendo muito mesmo. Próximo jogo do Vasco, galera, vai ser contra o Cruzeiro. Duelo de gigantes na Série B. Vai ser domingo, 19 de setembro, às 4 horas da tarde. Ó, transmissão global, transmissão da Globo. Vamos ver. Um spam aqui me ligando, né? De São Paulo, padrão. Enfim, galera. Vasco Cruzeiro, Série B, domingo, 19 de setembro, 4 da tarde. Show. E agora vamos para o palpitômetro, né, galera? Palpitômetro. Olha o pai que tá cheio. Inclusive, Matias tá embalado, hein? Eu esqueci de atualizar aqui, já atualizei porque ninguém acertou o CRB e Vasco. Para você que está chegando agora e não sabe, o palpitômetro. Ao final de cada episódio, nós fazemos os nossos palpites dos jogos que vão acontecer no fim de semana ou durante a semana. Se nós cravarmos o resultado, nós ganhamos 2 pontos. Quem acertar apenas vitória, empate ou derrota, ganha 1 pontinho. E quem não acertar nada, não ganha nada. E na última rodada, vamos ver aqui as merdas que a gente falou na última rodada. Atlético Mineiro e Fluminense. Eu fui o único que pontuou, porque eu fui o único que colocou vitória do Atlético Mineiro. O Dimitri botou Fluminense e o Matias botou empate. Flamengo e Grêmio. Todo mundo pontuou, porque todo mundo botou vitória do Flamengo. Só que o Matias cravou. Ele botou 2-0 Flamengo, então ele ganhou um ponto a mais. Vai saber muito de Mengão. E o CRB e Vasco, eu tava cravando até o último minuto do caralho todo, e aí o CRB fez o gol e empatou. Então ninguém acertou, porque eu botei vitória do Vasco, os outros dois botaram vitória do CRB. Com isso, o nosso ranking está: primeiro lugar, Dimitri, 51 pontos. Segundo lugar, Gabriel, 50 pontos. Terceiro lugar, Matias, 49 pontos. O bagulho tá muito acirrado. Não é pouco, não. Tá muito acirrado, mano. Porra é essa? Vamos lá, então. Tá embalado, hein? Tá, não, mas, pô, a ascensão do Matias talvez seja o grande destaque aí, mano, de todo esse palpitômetro. Porque, pô, não, Matias, sinceramente, mano, tu ficou atrás por um tempo, mano. Só que E muito atrás, tipo, muito. Não, mas tu ficou. Mano, tu foi como, mano? Comendo teve, pelas beiradas. E teve aquela rodada que tava geral empatado que minha avó me fudeu, né? Ah, é, mano, verdade. Dessa vez ela errou tudo, é impressionante. O cara botando culpa na avó. Chama ela aí, dá tempo, chama ela aí do caralho, é foda. Pode chamar ela, chama ela aí. O cara trancou a velha no porão aí pra não palpitar pra ele. É foda. Ah, porra, vou denunciar pra polícia militar, hein. Porra. Tá bom, vambora, se você galera. puder também, telespectador, o endereço da casa do Matias é... Vai lá invadir. Rua Voluntários da Pátria. E esquecemos de falar também do jogo que teremos do outro gigante do futebol carioca. Só para informar, antes de começarmos o palpitômetro, o Botafogo vai jogar contra o Náutico, inclusive o reencontro do Botafogo com o Marcelo Chamusca, amanhã, sábado, 18 de setembro. O Chamusca tá no Náutico? Pô, não é possível que seja fake news, mano. Calma aí, só deixa eu confirmar. Eu não vi, não.
Eu não vi isso. Chamusca, Náutico. É isso aí, tá no Náutico, foi pro Náutico. Caralho, O técnico Pica que botou o Náutico na primeira colocação já era também, né? Mas também o Hélio dos foi. Anjos, né? O Náutico, Wellington. assim como subiu, desceu também, tá ligado? Parece uma coisa aí. Cara, vamos lá então. Começamos o palpitômetro, vamos lá? Manda ver aí. Botafogo e Náutico, galera. Botafogo e Náutico. 3x0 Botafogo. Caralho. Não, eu vou de 2x0 Botafogo. Eu vou de 1-1. 1x1. Show de bola. Vasco e Cruzeiro, mano. Ixi. 1-0 Cruzeiro. 1x0. Puta que peraí. 1x0 Cruzeiro. Peraí, mano. Quer dizer, 0-1, né? Isso, Jogo perfeito. Não, anotou aqui certinho. Cara, eu vou, mano. Eu vou de 1x1. Alex. Caralho, eu ia nisso também, mano. Foda-se, vai ser isso mesmo. 1x1. Isso. 1x1 pro Vasco. Se copiem, canalha. Porra. Se copiem. Nós dois pontuamos e você fica aí na tua. Eu gravo sozinho. Aham. Agora cada passo tem que ser meticuloso. Agora não dá pra ser lá caralho, não. Flamengo e Grêmio, mano. Porra. 3-0 Flamengo. Cara, pior que... Bom, pior que 3-0 Flamengo. Eu nem cheguei a me informar, mas provavelmente o Flamengo vai... 3-0 Flamengo. Não, eu já anotei aqui. Acredito que seja time misto mesmo, por conta dos jogadores lesionados e por conta da Libertadores que tá chegando aí, né? Então eu vou botar. E o Grêmio, dessa vez sim. Agora que eu pensei no que faz sentido, mano. Eu falei que o Grêmio, eu vi no Twitter que o Grêmio ia voltar pro Rio Grande do Sul para depois voltar pro Rio de Janeiro, mas eu acho que, tipo, os titulares devem estar descansando no Rio Grande do Sul, alguma merda do tipo, tá ligado? Porque, pô, o Grêmio botou o time reserva porque sabe que ia ser eliminado na Copa do Brasil. Mas agora o Grêmio tem que dar a vida no Campeonato Brasileiro, né? Então acho que o Grêmio vai time titular. Dito isso, eu vou de 4x0 Flamengo. Não, mentira. Eu vou de 2x0 só, Eu Flamengo. vou de 3x1 Flamengo. 3x1. Show de bola. Pra terminar, Cuiabá e Fluminense. Eu vou botar... Pô, mano, Marcão, né, mano? Não tem jeito. Vou botar 2x0 Fluminense. Marcão 10. Marcão 10, pô. Marcão 10? Marcão 10. Vou 2x0 Fluminense, eu. 10x0 Fluminense? Porra. Caralho, Marcão fazendo história. Ué. Eu vou de 1x0. Pra quem? 1x0 Fluminense magro. Então eu vou de 2x1. Ai, esquece, foda-se. Pô, eu ia gritar aqui, eu vou mudar o meu pra 2x1, mas eu admito, eu vou mudar o meu. 2x1, caralho, tá bom, foda-se, vai ser 2x0 mesmo. Não disse pra quem? Oi? Não disse pra quem? Filha da puta, mano. Porra, vai tomar no seu cu. Galera, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Marco 10. Quero agradecer imensamente as presenças dos meus dois companheiros aí, mano. Tá rindo do quê, filha da puta? Tá rindo do quê, filha da puta? Porra, dá um tchau aí, caralho. Porra, pra Tamo fazer a junto, valeu. E tu, Matias? Fala alguma coisa aí. Valeu, família. O pai Valeu, galera. Falou, que isso, cara? No meio da minha despedida. Não tava completando essa merda aí, então, porra. Você já foi mais humilde, hein? Você já foi mais humilde. Duvido. Eu ponto ouvido. Fala aí, mano. Eu ia falar. Tá, que se foda. Olha só. Vai, encerra aí. Mano, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação toda vez que a gente lançar episódio novo, corte novo, merda nova. A gente vai lançar agora. Não, eu falo ou não falo? Eu falo ou não falo? Não falo. Não sei o Tá que você bom. vai falar. Fala pra mim, fala no ouvido aqui. Meu Deus, calma aí. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Não se esqueça de acompanhar a gente também nas nossas redes sociais. @marcaO10 podcast. Só escrever lá, Instagram, Facebook, Twitter. Nós estamos sempre atualizando tudo sobre o futebol carioca. Beleza, galera? Um beijão, muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora e um abraço. Até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu.